Antes de começar, eu já vou avisando que Tunic depende da descoberta para entregar uma experiência completa de jogo. É bem difícil falar sobre os elementos de sua gameplay sem ter qualquer tipo de spoiler. Portanto, nesse vídeo eu vou focar menos na gameplay e mais na essência do jogo. Quando eu tinha lá pros meus 11, 12 anos, era muito comum a molecada do bairro jogar futebol na rua, com aqueles golzinhos feitos de chinelo de dedo, normalmente remendados com prego, e os times eram separados, nos com camisa e sem camisa, as tarjetas e os gols sendo os limites do campo. E a gente tinha que ficar parando para recolher tudo cada vez que um carro aparecia na esquina do quarteirão querendo passar. Os avós, pais e tios da molecada ficavam naquelas cadeiras de cordinha fofocando sobre a vida alheia, enquanto às vezes gritavam pra gente não se machucar ou avisar que um carro tava vindo. Uma hora ou outra a molecada cansava, ou ficava enjoados de jogar bola. Isso se ela não caísse na casa dos vizinhos, e aí quebrava o clima dos que estavam se divertindo. E enfim, sentávamos na calçada pra ficar conversando. O assunto do momento eram os últimos episódios de Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu-Gi-Oh! E outras maluquices que passavam na TV na época. Bolinha de golfe. Mas inevitavelmente o assunto caía em videogames. Nem todos tinham um console, um ou outro tinha um PlayStation, um Super Nintendo, podendo até ser o 64. Mas, de modo geral, íamos na casa um do outro para jogar os diversos jogos que tínhamos. A gente seguia a lei do morreu passa o controle. Os mais populares eram Donkey Kong, Mario, Crash, Metal Slug e alguns outros jogos que eram muito complexos para crianças tão novas, como Tomb Raider, Resident Evil e até Siphon Filter, que eu lembro carinhosamente que alguém chamava ele de Simpro Filter. Algum de nós fazia isso. Esses últimos não eram todos que curtiam, achavam difíceis demais, ou monótonos demais, comparado com os primeiros exemplos. Mas incrivelmente, todo mundo ali gostava de JRPG, mas não que a gente sabia o que era um. Jogávamos o Digimon World 1 e 3, e claramente só insistíamos em tentar jogar essas coisas pois assistíamos Digimon na TV. Podíamos optar por jogar Tekken 3, Metal Slug, que eram coisas tecnicamente mais simples, mas a gente insistia na loucura que era jogar um JRPG. E claro, seguindo esse caminho, inevitavelmente a pessoa acaba caindo em Final Fantasy. Um dos amigos ali no meio tinha os 3 CDs do Final Fantasy VII. E ele dizia que era um jogo muito louco, com batalhas épicas, inimigos gigantes, exploração de mapa, itens, customização de personagem, e parecia ser um jogo incrível mesmo. E quando fomos na casa dele ver o jogo, ele não estava tão errado assim, tinha tudo isso mesmo no Final Fantasy VII. Mas a questão é como que ele sabia de tudo isso? O jogo estava tudo em inglês, e nessa idade, a gente não tinha a menor perspectiva de entender qualquer coisa que tivesse escrito ali. Claro, existiam as palavras mais simples que era óbvio, tipo hello, jump, move, mas o jogo era pesado em história e diálogos importantes, tutoriais extensos e complexos, jamais conseguiríamos aproveitar tudo que ele tinha a oferecer. Depois de um tempo, eu conheci um outro Final Fantasy, um que eu achei de longe muito melhor do que o 7. Era um tal de Final Fantasy Tactics. Eu gostava mais dele, pois seu combate parecia mais... tático. Ele também sendo em inglês, como de praxe. Era um jogo cheio de diálogos, rico em história, com o lance das pedras do zodíaco que dão poderes sobrenaturais para as pessoas que as possuem, e como a história do protagonista faz um paralelo. Tá, não tinha como a gente saber. Tudo isso estava escondido na parte de diálogo que a gente pulava. Já que a gente não podia entender nada, não tinha por que ficar lendo. Basicamente, como jogávamos era o seguinte: a gente ia direto para as batalhas, mandava o personagem fazer alguma coisa, via o que acontecia e logo a gente deduzia o que era aquela ação. Por exemplo, uma das primeiras ações que o protagonista pode fazer é a habilidade Throw Stone, da classe Squire. A gente usava para ver o que ela fazia e o personagem dava uma bela pedrada no inimigo. A gente achava que era só uma pedrada, algo para você zoar o oponente. Jamais saberíamos que tem chance de empurrar o inimigo para uma direção oposta onde ele receber a pedrada e se o espaço estiver livre, se for possível. Acontece que nós não tínhamos o jogo. Precisávamos ir na locadora perto das nossas casas, num sábado, ver se o jogo já não estava alugado para poder pegar ele. E especificamente no sábado, pois o aluguel de um jogo era R$1,50, pelo que eu me lembro. Só que como a locadora não abria de domingo, você só devolvia ele na segunda. Então era um dia a mais por só R$1,50. Nossa, negocião. Poxa, mas R$1,50 não era mais fácil comprar o CD de uma vez? Até que era. Mas éramos crianças. E esses R$1,50 já era dinheiro demais para se conseguir tranquilamente. Imagina arrumar 16 a 30 reais, que eram os preços na locadora, pois os jogos eram todos originais. Programas como Nero não eram populares. Quem usou sabe o que ele faz. E a internet... eu ainda vou chegar na parte que eu falo na internet naquela época. Mas de cara, a velocidade que você tem agora, se você dividir ela por 20, dependendo de qual for, quase chega na velocidade que era na época. Mas um certo dia, eu me lembro muito bem, uma tragédia aconteceu. A dona da locadora, ela não era de tanta idade assim, sabe? A senhora acabou por vender a única cópia que ela tinha desse Final Fantasy, sobrando só uma outra que tinha uma capa diferente. Era uma versão em japonês do jogo. Meus amigos, claro, não ligaram, pois pra eles
faz, o Final Fantasy VII era muito mais legal. Compreensível, mas eu não desistiria aí. Começando um save novo, pois o meu não era compatível com essa versão, eu pulava cada diálogo, pois eu não ia entender absolutamente nada. A dedução continuava da mesma forma que no inglês, só que mais difícil, pois as palavras em japonês não tinham o mesmo tamanho que as em inglês. Então os desenhos não significavam letras, ao meu ver. Então novamente, na tela de combate, eu decorava só o primeiro símbolo de cada habilidade e cada coisa que era minimamente importante que um personagem podia fazer. Através disso, eu sabia, entre muitas aspas, o que a habilidade fazia. Era muito difícil jogar assim. Mas eis que um dia, um dos nossos amigos apareceu com uma revista de jogos. Um tijolo de mais de 80 páginas. Era a 8ª edição da Game Station. Uma edição especial que tinha sido publicada em 2002, onde nela haviam 2 matérias. Uma falando apenas sobre Final Fantasy VII, o que era extremamente óbvio pela arte que tinha na capa da revista, mas embaixo, em letras escritas no rodapé, falavam que também havia uma matéria sobre Final Fantasy Tactics. Nossa, mas que conveniente, não é mesmo? Eu pedi a revista emprestada para tirar xerox das páginas que me interessavam. Um maço de aproximadamente 40 páginas só falando sobre o bendito Final Fantasy Tactics. Naquela época era comum existirem revistas que falavam sobre detonados e dicas para um jogo. Detonados eram o que hoje são mais conhecidos pelo nome de walkthrough, com a única diferença que, ao invés de serem vídeos, eles eram feitos de forma escrita. Mas continuando. A matéria que fizeram sobre Final Fantasy Tactics foi uma dissecação completa do jogo. Eles contavam toda a história passo a passo, explicavam as mecânicas, as classes e tinham dicas para você conseguir passar de algumas batalhas mais complicadas. A questão é que, apesar disso, as habilidades na revista ainda estavam em inglês, pois para ilustrar as coisas que eles diziam, eles tiravam imagens diretamente do jogo. Eu lembro de fazer um teste e perceber que a programação fazia com que as posições dos elementos no jogo ficassem distribuídas em lugares exatamente iguais na interface, em cada lugar deles. Então a lista de habilidades que estava na revista era exatamente a mesma que estava na tela em japonês, lógico, mas isso incluía sua ordem. Logo, eu podia deduzir melhor qual habilidade era qual e o que elas faziam. Eu só precisava manter registro de quais eu já tinha aprendido com o personagem e ia anotando essas coisas. Foi assim que eu não zerei Final Fantasy Tactics. Eu parei na batalha contra um inimigo chamado Velhos. Eu lembro até hoje, pois foi um trauma. Aquela desgraça é muito forte pro momento que aparece no jogo. E não só isso, é um dos momentos de maior tensão de toda a trama. Não que eu soubesse disso na época, claro, eu não lia. Os anos passaram, eu aprendi um tanto de inglês, e os jogos acabaram por ficar mais acessíveis para o público no Brasil. Os desenvolvedores começaram a pensar em traduzir suas obras para outros idiomas que não fossem só esses dois. Acabou que hoje em dia é até estranho o jogo não ter sua tradução para o português brasileiro, sendo que na época a gente ficava achando inacreditável como que o jogo do Coyote tinha essa opção. Mas alguns anos passam e chega Tunic. Uma carta de amor àqueles que tiveram uma infância parecida. Quando eu vi o trailer de Tunic, percebi logo de cara que era um jogo que eu precisava jogar. A arte dele é encantadora, mas é o seu núcleo de gameplay que tá no que faz ele ser um jogo único. Você joga com essa raposinha aqui, que acorda de repente em uma praia, e você precisa seguir em frente, eu acho. Absolutamente nada nesse jogo é explicado de forma normal. E é isso que diferencia sua experiência de todo o resto. Ao decorrer do jogo, você coleta esses quadradinhos brilhantes. Eles representam uma página de uma revistinha de jogo. Uma revistinha com uma matéria sobre Tunic. O problema é, tanto o jogo quanto a revista estão num idioma tecnicamente incompreensível. Então, observando as figuras, você consegue deduzir o que o livro está tentando te dizer. E a partir disso, é possível aprender sobre o jogo. Assim como quando eu era pequeno e certas palavras que eu até sabia o que significavam, algumas das palavras aqui dessa revista estão traduzidas de forma normal. Certas frases podem ser compreendidas, como se você já tivesse um conhecimento mínimo da língua que o jogo está escrito. No próprio Final Fantasy Tactics, isso acontecia. Eu sabia que as habilidades que tinham a palavra up serviam para subir alguns status, pois mesmo em japonês eles deixavam essa palavra, inclusive em números. Essa habilidade que se repetia, eu deduzia que era a mesma coisa, só que cada vez mais forte. E com isso, o jogo pode esconder quase todas das mecânicas mais simples existentes dentro dele, debaixo do seu nariz.
pois eventualmente você vai encontrar a página do livro que conta sobre ela, ou que mostra algo que você já sabia, mas de um ponto de vista diferente, possibilitando a descoberta de um elemento a mais de algo no jogo, e aprofundando ainda mais sua mecânica. O tempo todo, Tunic tá brincando com a sua falta de compreensão do mundo à sua volta, recompensando aqueles que são mais atentos e curiosos a mínimos detalhes. E é talvez dentro dessa mecânica de encontrar uma página da revista para se guiar que faz o jogo ter uma enorme carga nostálgica, mesmo eu nunca tendo jogado nada do combate tipo action RPG na minha infância, ou Souls-like se você preferir chamar assim. A cada pause para olhar a revista e a tela ficando estilizada como se fosse uma TV de tubo antiga, eu me vi olhando para a revista e olhando para a tela. Revista, tela. A diferença é que agora a minha tela é muito maior do que quando eu jogava Final Fantasy numa tela de 14 polegadas. Era bem comum naquela época as pessoas usarem os tais detonados para poderem passar de partes que ficavam travadas. Jogos mais desafiadores que dependiam da narrativa eram os que mais enroscavam os jogadores em diversas partes da sua gameplay. Por diversas vezes, os personagens discutiam os planos do que eles iriam fazer e então esperavam que você seguisse o que era dito. Chegando na hora, se não fosse algo tão linear, era sempre uma série de improvisos, e se às vezes tinham pré-requisitos para passar certa parte e as imagens não bastassem para indicar o caminho, danou-se. Então os detonados entravam em ação, explicando certinho o que devia ser feito. O livro de Tunic não faz o papel de um detonado exatamente, mas ilumina todo o caminho do qual você deve percorrer. Por diversas vezes, ele dá dicas do jogo e ensina mecânicas cruciais para o combate e exploração. E como ele brinca demais com isso de percepção, por algumas vezes eu pensava, nossa, esse jogo podia ter mecânica de fazer tal coisa, né? Só pra mais pra frente descobrir que ele tem, só que eu não sabia usar ou não tinha liberado ainda. Com o tempo, é comum se acostumar com essa dinâmica de jogo e começar a ficar esperto com seus diversos segredos, armadilhas, atalhos, entre outros. Mas em momento algum, o jogo para de te surpreender. Ele sempre consegue fazer um miserável detalhe do cenário mudar de toda a forma como você vê o mundo. O jogo não tenta te ensinar a jogar ele espera que você aprenda como você conseguir. Ele se apresenta como algo complexo a princípio, mas é muito simples. E como a curiosidade é uma necessidade ao jogar Tunic, se perder nele não é de todo ruim. Morrer não é tão punitivo, você sempre vai achar recompensas por aí. Ou até uma página da revista que te mostra um novo mapa que você não foi ainda, e como acessar ele, indicando assim um novo possível caminho a se seguir, e novas mecânicas e coisas a se explorar. Mesmo depois de ter zerado, eu sinto que eu deixei coisas pra trás que eu não tenho ideia de que estavam lá, e suponho que cada vez que eu for jogar de novo, eu vou achar mais coisas que não reparei na hora. E não dizendo que a aventura do jogo vai ser outra, mas com certeza vai ter momentos marcantes que serão únicos dela, diferente das outras vezes que eu jogar. A única questão é que, como eu já zerei e li praticamente todas as páginas do livro, eu meio que já sei o que fazer em cada parte dele. E isso altera a maneira de ver o mundo e a sensação de descoberta. E o encanto que o jogo cria por te fazer de idiota, escondendo tudo bem debaixo do seu nariz, some. E acaba que ele não vai ser a mesma coisa. Assim como Outer Wilds, a primeira vez que jogar ainda é a melhor. E a mais inesquecível. É estranho como um jogo desse tipo pode evocar tamanha carga nostálgica e parece entender exatamente o que passávamos naquela época. A internet já estava circulando por aí, mas não é como se todos nós do bairro tivéssemos acesso a ela. Não acesso fácil, ao menos. Era como um ritual de bruxaria. Você precisava se isolar do mundo, destruindo a linha do seu telefone fixo momentaneamente. E isso tinha que ser feito à meia-noite, pois além de supostamente ter menos movimento, custava menos dinheiro, pois o tráfego de pessoas na rede era menor, então a demanda da rede talvez não era tão alta assim. Bom, eu não sou nenhum especialista nisso, mas deduzo que fazia sentido as empresas telefônicas quererem cobrar mais quando tinha mais gente usando. Faz um tanto de sentido, sei lá. E sim, cada segundo na internet custava, e custava caro. Talvez o preço nem variasse muito de provedor a provedor, mas o som alienígena de entrar nele fixava na mente de qualquer pessoa que pudesse ouvir. Portanto, recorrer a revistas de jogos era o jeito mais fácil e rápido de se encontrar as coisas que você precisava. Mas dependíamos da revista falar exatamente dos jogos que tínhamos disponíveis. Mas o conhecimento popular da roda de amigos também era importante. Existia o tal caminho da estrela no folclore local da molecada que jogava Super Mario World 3. Ninguém sabia como chegar nele, mas o primo do amigo de alguém disse que isso existe e que ele zerou o jogo em 3 segundos quando chegou lá. E aparentemente cada criança sabia uma peça do quebra-cabeças que é chegar nesse lugar. E quando todos se juntavam, era possível alcançar o local das lendas. Outra que existia era a tal da Yuffie do Final Fantasy VII. Um amigo disse que foi numa floresta lá no jogo e sem querer ativou uma batalha aleatória nela e ele lutou contra uma ninja que roubou ele e fugiu com dinheiro e algumas matérias do grupo. Ninguém acreditou e quando ele foi provar pra nós, a tal ninja não aparecia. Mas o fato é,
ela existe. E como a luta era difícil pra nós que não entendíamos muito do que estava acontecendo no jogo, quando a gente vencia, a gente tentava salvar o jogo assim que dava a próxima cena. Se você abrir qualquer menu ou fazer qualquer coisa que te tire dessa cena, a Yuffie vai sair vazada e rapelar o que conseguir enquanto você ficou ausente. O certo é ir direto falar com ela e recrutar ela pro time. Hoje basta você abrir o Google e perguntar como chegar no caminho da estrela, como encontrar Yuffie, muito mais prático. Mas pra nós, era uma questão de ver pra crer. O conceito de New Game Plus e expansão ou DLC era tão alienígena que a gente achava tonto quem inventava a história que existiam essas telas. Não acredito que seja prejudicial ao misticismo dos jogos que a internet tenha existido naquela época, pois eu mesmo tinha salvo em um disquete todo detonado de Digimon World 3. Que eu baixei no site chamado Portal dos Games na época. Ele era um dos maiores acervos de detonadas e dicas para jogos que eu já tinha visto na vida, mesmo não tendo vivido tanto assim até então. O site foi descontinuado, eu acho que várias pessoas devem ter pego seu nome, já que é um nome bem clichê e fácil de decorar. Mas só assim eu pude chegar onde eu cheguei no Digimon World 3. Eu não devo ter chegado na metade da história, pois o jogo era imenso. Eu lembro só de morrer pro Zambamon num pântano lá, aquele boss era uma desgraça. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories do PS1, a versão que eu jogava, também era em japonês. E as pessoas diziam que dava pra customizar o seu deck. Eu nunca soube como fazer isso. O jogo não faz um tutorial em forma de figurinhas e desenhos. Então eu simplesmente cheguei até o Pegasus com o baralho inicial do jogo, com todas essas cartas patéticas. À primeira vista, Tunic lembra muito uma reskin dos primeiros Zeldas. E não é bem isso que trouxe o fator nostalgia à tona no meu caso, pois eu nunca joguei nenhum Zelda na vida. Mas acho que tá no quanto os desenvolvedores entenderam a ideia da revista e da tela, da complexidade de um mundo simples, só que se recusa a conversar com você, de uma arte encantadora que remete a outros jogos da infância que eram muito populares entre todos aqueles que puderam jogar nessa época. Apenas quem viveu isso pode criar algo do tipo. Foi uma grande sacada pegar justo esse tema para desenvolver tal obra. Tunic não diz nada para você, nada que você entenda. Enquanto a sua dedução te guia por todo o tempo da aventura, o jogo esconde os segredos e mais segredos de quem o joga. E sinto que, de todos, o segredo mais bem escondido deles, e de longe um dos mistérios mais bem montados que eu já vi até hoje em qualquer jogo, sem dúvidas, ele tem a ver com isso tudo de cada pessoa saber um pouquinho. Pois, de tão bem escondido, é quase impossível perceber sozinho toda a parte subliminar que paira o tempo todo na sua frente. Ou o maior segredo de todo jogo, que está estampado na sua cara a cada pause que você faz. E Tunic nunca vai te dizer isso, não de forma que você entenda. A revista Game Station foi descontinuada bem cedo, pois era difícil concorrer com a internet. Eu não achei que eu a encontraria de novo tão fácil, até porque eu não lembrava nem o nome da revista ou edição ou nada, só lembrava da capa e que tinha Final Fantasy. É um trabalho extremamente importante que o pessoal faz para preservar esse museu da história dos jogos. Eu encontrei as páginas que eu mostrei nesse vídeo no site da Retro Avengers. Graças a eles eu pude consultar e verificar materiais para esse vídeo. Eles possuem um acervo gigantesco de tudo quanto é tipo de revista de jogos que vocês pensarem, das mais velhas até as atuais para todos os consoles que sejam. Tem muita coisa lá. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like. Considere se inscrever no canal. Eu agradeço se até que ficaram e até uma próxima ocasião.